Juntinho, já iniciando aqui a nossa gravação e olhando mais uma vez aqui para o Salmo 38, nossa última olhada. Vamos apenas destacar agora alguns detalhes. Já tivemos a oportunidade, na última meditação, de ter uma visão panorâmica, né? Oferecer assim, uma visão panorâmica desse Salmo. E agora nós vamos olhar para alguns detalhes apenas. Eu quero destacar três coisas. Uma delas, na verdade, vai ser só reforçar, né? Já disse na semana passada, mas quero destacar três coisas nessa manhã, enquanto nós olhamos para esse salmo, né? E, de certa maneira, a gente vai olhar nesta manhã aqui para a nossa loucura, nossos inimigos e nosso socorro, né? Destacando aqui três trechos. Nós lemos o salmo inteiro na última semana, e até assim, se de repente alguém que for assistir, estiver assistindo esse vídeo aqui não meditou, não viu a meditação da semana passada, a gente sempre recomenda que você leia o Salmo 38 inteiro, e o ideal é ler com bastante calma, acompanhar também a meditação da semana passada para ter essa visão introdutória, essa visão panorâmica que eu creio que é importante. E hoje nós vamos olhar, então, para esses três detalhes, vamos dizer assim, que eu destaquei aqui, é, e especialmente pensando aqui em alguns versículos, primeiramente o versículo 5, né? Porque é algo que Davi também introduz, ele não tinha mencionado isso, não tinha usado essa palavra até agora, né? Nos outros salmos penitenciais, ele usa pela primeira vez. Então, daí eu falar aqui sobre nossa loucura, porque ele diz assim no verso 5: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, e a gente mencionou essa questão, inclusive, da enfermidade dele, mas eu quero só chamar a atenção para essa expressão final no verso 5, porque ele diz assim: por causa da minha loucura. Né? Ele está falando, logicamente, do pecado dele, do erro que ele cometeu, mas é interessante ele chamar esse erro cometido dele de minha loucura. Né? É assim também na Revista e Corrigida, na Bíblia de Jerusalém também a gente vai encontrar a mesma palavra, a palavra loucura. As versões mais recentes mudam um pouquinho, eles trazem a palavra insensatez. Então, tanto na Nova Almeida Atualizada, na chamada Nova Versão Internacional, a NVI, essa outra Bíblia que o pessoal tem gostado bastante, que é a chamada NVT, Nova Versão Transformadora, enfim, outras versões trazem minha insensatez. E tem uma Bíblia chamada Bíblia Palavra Viva, que inclusive traz assim, minha estupidez, né? Eu estou cheio de chagas por causa da minha estupidez. Então, eu quero só ressaltar esse ponto, porque o que Davi está trazendo aqui é algo que se encaixa muito na chamada literatura de sabedoria do Antigo Testamento, e que acaba também sendo atualizada no Novo Testamento, especialmente Paulo vai de certa maneira desdobrar, né, aprofundar, discorrer um pouquinho e desenvolver um pouquinho essa ideia que Davi coloca aqui no versículo 5 desse salmo. A gente vai ver aqui uma relação agora, a gente tinha falado sobre relação entre pecado e enfermidade, né? Tanto nesse salmo como em anteriores, mas agora é destacada a relação entre pecado e loucura, né? É bem interessante. E é interessante isso porque o ser humano, especialmente a partir do chamado iluminismo, né? A gente vê muito isso na nossa cultura, ainda que é marcada por aquilo que a gente chama, né, do pensamento moderno, essa ideia de que o homem é um ser racional, né, e tudo mais, né? E alguns filósofos do passado também disseram isso, que seria a excelência humana seria alcançada exatamente por esse domínio da razão e tudo mais. E a Bíblia o tempo todo vai mostrar para a gente que, por causa da queda, o homem perdeu a capacidade de pensar corretamente. Essa é a verdade, né? Tem um livro que eu acho tão interessante, de um autor chamado Mortimer Adler, e o título do livro parece esquisito, né? Porque o título do livro é Como Pensar. A gente fala, como assim, gente? Eu preciso ler um livro para saber como pensar, né? Mas a ideia é essa, né? De que ele tenta nos orientar exatamente a desenvolver o pensamento lógico, racional e por aí vai. Mas, enfim, apesar de toda a capacidade que o homem tem, né? De desenvolvimento
pensamento lógico, etc. Mas a Bíblia vai fazer essa ligação entre pecado e loucura. O termo hebraico aqui é o termo que aparece, às vezes, na nossa tradução, em outros lugares, traduzido como estultícia. Vocês já devem ter lido isso em outra parte da Bíblia. No livro de Provérbios, essa palavra aparece muito, né? Até tem um versículo que é muito usado na educação de crianças, né? A estultícia está ligada ao coração da criança, né? Essa é a ideia. E a ideia é essa, que a estultícia, a loucura já está lá no nosso coração desde quando a gente é pequenininho, né? Até a expressão seguinte não é muito popular no modelo de educação também contemporâneo, que diz assim: e o que vai livrar o coração da criança da estultícia é a vara da disciplina, né? Essa é a ideia lá no livro de Provérbios. E aqui parece que é o que aconteceu com Davi também, né? Deus está dando umas varadas nele, por isso que ele está passando pelo que está passando nesse salmo, por causa da sua loucura. E é interessante esse termo, não é porque não é a palavra muito usada hoje, né? Estulto, né? Estultícia, são palavras antigas. E por isso as novas traduções trazendo aí insensatez e tudo mais. A palavra insensatez comunica, é falta de sensatez, comunica bem, mas eu acho que a Bíblia, a palavra viva, é que se aproxima mais da ideia original mesmo, a ideia de minha estupidez, porque estulto significa tolo, nécio, imbecil, insensato, inepto e estúpido. Eu estou olhando aqui o dicionário Aurélio, tá? Não sou eu que estou criando isso, não. Então, é isso que significa um estulto. E Davi está dizendo isso: eu fiz uma tolice, né? Cometi uma imbecilidade. Eu fui estúpido, fui um tolo. Essa é a ideia. O que que o texto está trazendo para a gente? O que que a Bíblia está trazendo para a gente? Ela está informando sobre o transtorno mental evocado pela tentação. A tentação, ela nos conduz a uma mudança, a um transtorno na nossa cabeça, literalmente, né? A tentação tem por objetivo induzir uma pane mental. É isso. É isso que acontece. E especialmente a gente está falando aqui da tentação no contexto de Davi, porque quem é Davi? É um servo de Deus. Ele não é um ímpio, ele não tá vivendo nesse mundo como se Deus não existisse, dizendo, olha, não estou nem aí para Deus, nem para a religião, não. Ele é um homem que teme ao Senhor. Ele é o homem que escreveu o Salmo 23, né? Então, veja só, um homem temente a Deus. E em determinado momento deu uma pane. Ele fez besteira. É o que a gente diria hoje na nossa expressão, na nossa linguagem popular. Então, a tentação realmente ela conduz a isso. E Davi está reconhecendo que em determinado momento da vida dele ele funcionou como um imbecil. Olha que coisa chocante, não é? E tem um servo de Deus chamado Ralph Martin, ele faz aí uma espécie de avaliação, né, dessa ideia de estultícia, né, de insensatez, analisando aí essa palavra hebraica, e ele vai dizer isso, né, comparando essa palavra com outras ali no Antigo Testamento, ele diz o seguinte, ele diz, o homem estulto não é principalmente um ignorante analfabeto ou um desajustado sem traquejo social. O homem estulto, de acordo com a Escritura, é o homem que abandona a fonte da sabedoria de Deus e que confia em sua própria força inata e em sua própria habilidade intelectual. Falta a este homem a percepção das questões espirituais e é culpado de obstinação estulta. Então, olha só, obstinação. Obstinação é isso. Então, o que está acontecendo com Davi é um crente que ele sabe o que deve fazer e sabe o que não deve fazer, e mesmo assim ele age como um estulto. Daí a ideia de obstinação estulta. Né? Ele vai obstinadamente dizendo, eu sei que esse negócio está errado, né? E ele continua. Ele sabe que deveria perdoar, mas vai partir para a briga e alimentar a mágoa dele. Ele sabe que deveria proceder de determinada forma, mas ele procede de outra forma. O Salmo 38
É isso que é bonito na Bíblia, porque a Bíblia é um livro diferente de todos os outros, né? Se você lê alguns livros que são considerados até livros de referência religiosa em outras religiões, alguns desses livros são até agradáveis de leitura. Você faz a leitura, nossa, que bonito, mas eles são uma viagem na maionese, eles não são honestos quanto à verdadeira condição humana. A Bíblia não, a Bíblia é totalmente honesta com a gente. Ela está dizendo o seguinte: olha, um crente pode cair nessa, um crente pode não agir, pode agir não segundo o temor do Senhor, ele pode agir não segundo a sabedoria do Senhor. É, é difícil de ter que admitir isso, mas a Bíblia está dizendo literalmente isso, que um crente pode funcionar como um tapado, né? Uma loucura. Davi está dizendo: Deus, tudo isso aconteceu porque eu agi como um tapado, eu agi como um insensato, eu agi segundo a minha loucura. E qual é o nosso problema, né? Por que que a gente corre esse risco? O problema está diagnosticado, o diagnóstico está muito claro lá em Jeremias 17:9, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, o problema está nessa peça aí da nossa estrutura que Deus começou a trocar, mas a troca não foi feita totalmente ainda, a gente só vai ter tudo novinho na glorificação. Então, enquanto não formos glorificados, tem esse negócio aí que tem um potencial enganoso. E aí você vai perceber o verso 12, como o verso 12 corrobora para isso, porque lá diz assim, veja só, armam ciladas contra mim. Final do verso 12. Imaginam engano todo dia. Então, o que que os inimigos da nossa alma fazem? Armam ciladas. O que que os inimigos da nossa alma fazem? Imaginam engano. Então, o tempo todo nós seremos expostos a tentações e a ciladas, né? Se formos estultos, se formos tapados, nós corremos mais risco de cair nessas ciladas. Nós corremos mais risco de nos entregar a esses enganos. Veja só a relação entre pecado e engano. Por isso que eu disse no início que o apóstolo Paulo desenvolve essa ideia no Novo Testamento, porque o Paulo vai dizer o seguinte, veja só, ele tem dois textos que eu acho que são muito importantes para a nossa santificação, né? Quando a gente está aí pensando em textos que nos motivam para isso. Um deles é 1 Coríntios 6, 9 a 11, o segundo é Efésios 5, 6 a 16. E lá em 1 Coríntios 6, 9 a 11, ele faz uma lista, inclusive de pecados, Paulo traz uma lista de pecados, mas é interessante que Paulo começa, antes dele dizer assim, olha, gente, vou dizer para vocês o que é errado, vou dar a lista para vocês. Antes dele dizer isso, Paulo começa, ele diz o seguinte, ele diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Olha só, ele está dizendo, não se deixem levar por engano. Não sejam guiados por insensatez, não sejam guiados por estupidez, não se deixem enganar. Porque a ideia de Paulo, ele vai inclusive depois desenvolver isso em outra passagem, dizer que o problema de Eva no Éden foi que ela se deixou enganar. Eva foi enganada. Essa é a ideia. Ele usa agora o verbo enganar em 1 Coríntios 6, 9 a 11, e daí ele vai dizer, nem impuros, nem idólatras, traz aquela lista de pecados dizendo nenhum desses herdará o reino de Deus, e ele diz no verso 11 de 1 Coríntios 6, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, que vocês possam pensar e caminhar como pessoas que foram transformadas por Cristo, não se deixem enganar, ou seja, não sigam o caminho da loucura. Em Efésios 6 é a mesma coisa. Ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, mais uma vez ligando ao pecado ao engano, ou a gente quiser pensar pelo lado oposto, né, ligando a santificação a uma mente realmente guiada pela palavra de Deus e não pelos enganos do coração, né? E daí ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não sejais participantes com eles. Outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andem como filhos da luz. Aí ele vai dizer: o fruto da luz consiste em bondade, justiça e sabedoria, provando o que é agradável ao Senhor e
por aí e daí por diante. Ou seja, vocês são convocados a caminhar nesse mundo como pessoas que foram despertadas dentre os mortos, é o argumento de Paulo em Efésios capítulo 5, de 6 a 16. Vale a pena vocês lerem a passagem inteira. Mas esse é o primeiro ponto a destacar, nossa loucura. Gastei mais tempo nesse ponto para mostrar, para falar, discorrer sobre essa verdade chocante, né? Então a gente às vezes fala, puxa, mas essa pessoa, puxa, eu nem imaginava que essa pessoa faria um negócio desse. Por que que ela fez, né? E às vezes até as pessoas perguntam para a pessoa quando ela erra, por que que você fez isso? E a pessoa fala, gente, eu não sei explicar, né? Porque foi uma loucura mesmo, não tem uma explicação lógica, né? Por quê? Porque o coração do ser humano, ele tem esse negócio lá, enganoso é esse coração. Então, a Bíblia é honesta conosco, ela está dizendo, olha, cuidado, olha o que aconteceu com Davi. Além disso, os inimigos, eu já falei sobre eles na semana passada, mas só para chamar a atenção disso. Os inimigos existem. E quando a gente pensa na nossa situação contemporânea, que é diferente de Davi, né? Nenhum de nós é rei, tem que ficar guerreando e derrotando inimigos militarmente, né? Do ponto de vista militar, pelo menos aqui no nosso Brasil a gente é livre disso, mas nós temos todos os nossos inimigos espirituais. E temos os inimigos que, como eu expliquei na semana passada, né, a gente falou sobre isso, que quando a gente cai em um pecado, especialmente um pecado grave, primeiro, as pessoas mais próximas de nós se distanciam, como diz o verso 11, amigos, companheiros, parentes, e depois os outros inimigos que já são opostos a nós, os nossos adversários nesse mundo, fazem maior festa quando a gente cai. É isso que Davi, a Bíblia está colocando com muita honestidade para a gente. E o objetivo dos inimigos é nos massacrar, é nos mastigar nos dentes deles e nos devorar completamente. Percebam bem aí, eles armam ciladas, como eu mencionei, imaginam o engano. Veja só, verso 16. Não suceda que se alegrem e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Ou seja, quando a gente tropeça, os inimigos se alegram e se engrandecem, eles ganham um vulto, né? Então é isso que acontece quando a gente tropeça. E veja o verso 19: os meus inimigos são vigorosos e fortes. Então nós não podemos brincar com os nossos inimigos, né? Precisamos entender que nós estamos vivendo nesse mundo num contexto de batalha espiritual. E o tempo todo a gente precisa ser vigilante, porque se dermos espaço, os nossos inimigos eles não estão brincando conosco. Tem muito crente que está brincando de crente, né? Às vezes pensa que está num parque. Tem um livro do A.W. Tozer, que agora eu não me lembro exatamente o título, assim, as palavras do título, mas a ideia do título é mais ou menos, né? É mais ou menos essa, né? Esse mundo é um parque de diversões ou é um campo de batalha? Mais ou menos é essa a ideia do livro do A.W. Tozer. E o que a Bíblia revela é que esse mundo é um campo de batalha, né? Tem muita coisa boa, né, nessa vida assim, que a gente se alegra, que a gente se deleita, que a gente se entretém, né? Salmo 23, né? Momentos que Deus nos leva para junto das águas de descanso, né? Para os campos verdejantes, em que a gente diz, puxa, que delícia é a vida. E é realmente uma coisa muito boa a vida. Mas a gente precisa entender que ali o mesmo Salmo 23, que começa dizendo, falando das águas de descanso, né, do campo verdejante, diz assim: Deus prepara uma mesa diante dos meus adversários. Tem adversário, né? Tem batalha. Então a nossa vida ela precisa, a gente precisa pontuar isso. Deus, me ajude para que eu não me esqueça nesse dia de hoje, nessa quarta, que eu estou indo para o trabalho, estou indo para a escola, estou vivendo o meu dia realizando as tarefas, mas nesse dia eu tenho inimigos que estão maquinando contra mim. Paulo usa essa expressão, inclusive, né, lá em Efésios 5, né, quando ele fala sobre as maquinações do inimigo contra nós. Então, o nosso nome está sendo citado. Eu não lembro, a gente vai chegar nessa passagem de Saulo, de Paulo, eu preciso correr que o tempo está acabando aqui, mas tem um momento tão assustador que tem ali os filhos de Seva, no livro de Atos, que tentam expulsar um demônio, e eles chegam para o demônio e dizem assim: eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí os demônios dizem assim: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem é vocês? E os demônios dão uma surra nos filhos de Seva. Mas o que me assusta naquele texto, sabe o que é? É os demônios dizer assim: conheço Jesus e conheço Paulo.
Ou seja, significa que o nosso nome é mencionado entre os demônios, né? Eles estão lá, eu conheço esse fulano e eu quero, porque os planos deles são contra nós. Então, nós temos inimigos, não podemos esquecer disso. E, por fim, o nosso grande socorro está em Deus, e depois vale a pena você ler os versos 15 a 22 desse salmo, assim, com calma, porque eu entendo que essa parte, versos 15 a 22, toda ela é a oração final do Salmo, iniciada com essas palavras: Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. E nas palavras finais: Não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Então, Davi podia dizer duas coisas: cometi uma loucura, Deus é salvação minha. Deus é a minha salvação. É a única solução e ajuda para as nossas idiotices. Desculpe usar essa palavra, né? Para as nossas tolices, né? O quem nos ajuda. E é impressionante, porque Deus podia dizer: Ah, você merece, rapaz, você foi tolo, problema seu. Ele podia só dizer isso, mas ele nos socorre, né? Por causa das nossas tolices, por causa das nossas loucuras. Isso é a coisa mais bonita nesse Salmo 38. Ainda que ele não mencione os detalhes da restauração, mas ele menciona o Deus da restauração, a fonte da restauração, o remédio para o pecado de Davi, o remédio para a alma de Davi, o ajudador de Davi nessa hora dura, difícil pela qual ele estava passando. Então, que nós possamos ser aqueles que invocam também esse Deus como seu ajudador, né? Ele é o nosso socorro, aquele socorro bem presente na nossa tribulação. E é isso que ele faz, sem a gente merecer, porque a gente merecia a consequência da besteira que fez, né? Da loucura que fez. Mas Deus vai até Davi e Davi invoca o nome desse Deus com essa confiança: Senhor, o negócio está feio, os inimigos são terríveis, mais fortes do que eu, mas o Senhor é a minha salvação, né? Então, Deus, como nossa salvação, é a nossa esperança. Nós não estamos sozinhos, mesmo quando aquilo que experimentamos é culpa só da nossa loucura, da nossa insensatez, né? Deus é conosco, graças a Deus por isso. Nós vamos finalizar a gravação por aqui, e a partir desse momento vamos compartilhar os pedidos de oração.